Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que é meu aluno da primeira série de filosofia. Vamos para mais uma adaptação aqui do CMSP. Tem que fazer? Tem que fazer o CMSP, tá? Não pode deixar de fazer as atividades do Centro de Mídias, ok? Nós vamos falar aqui sobre o estrangeiro, tá? Eu já falei sobre o estrangeiro com a segunda série do ensino médio, né, em sociologia, quando nós falamos ali do outsiders, né, o novo, aquele que chegou, tem o estabelecido e tem aquele que chegou, que é o outsider, né, o estrangeiro. O estrangeiro, o outro, o diferente, né? A temática da nossa aula é a reflexão ética, né? As exigências morais do homem moderno, tá bom, gente? É a conduta humana, vamos falar de novo sobre a conduta humana. Gente, a nossa conduta ela se modifica de acordo com a história, né? De acordo com o tempo e o espaço onde nós estamos inseridos, né? Se você voltar lá atrás, como era a conduta humana, né? Quando ele estava lá enfrentando a natureza, depois a conduta humana, conforme a modernidade foi surgindo, né? Pós, Revolução Industrial, e hoje a conduta humana diante aí, né, frente a toda essa tecnologia que nós temos hoje, né? A internet aí principalmente, tá bom? O que dizemos quando falamos que alguém é estrangeiro, né? Eu coloquei ali, você fala português, né? Porque a gente nota muito rápido o estrangeiro, principalmente quando ele é de outro país, pela linguagem, né? A maneira que ele fala, a maneira que ele conversa, que ele se expressa, né? As dificuldades. Então a gente já sabe, ó, é um estrangeiro, né? Sotaque carregado, né? Alguma coisa assim, que ele traz de um outro país, né? Eu senti isso um pouquinho na pele quando estive em uma viagem ao Chile, né? E você está falando ali o português e você percebe que as crianças ficam todas de olho, né? O olhar volta para você, parece que eles ficam tentando entender o que você está conversando, né? Mas, quando se fala no outro, né, são várias características, a vestimenta, né, a alimentação, né, então a pessoa identifica o estrangeiro, mas ele é um estrangeiro, ele é alguém que por algum motivo, né, saiu do seu país, mas também nós podemos falar do estrangeiro, né, que acontece aqui interno, dentro do nosso próprio país, né, quando sai alguém de uma região, né, e vai para outra região, os hábitos aí são completamente diferentes. Xenos, né, do grego, significa estrangeiros, né, e ela vai dar origem a essa palavra que a gente fala bastante aí recentemente, né, a xenofobia. O que que é a xenofobia, né? A fobia é uma aversão, é a aversão ao estrangeiro, né, mas não pode ser visto, gente, como uma doença, né, porque na verdade é uma aversão, ele não gosta, né? Ele se sente ameaçado muitas vezes, né? Essa xenofobia vem desse sentir-se ameaçado, tá? Então, o que é o estrangeiro, na maioria das vezes? Aquilo que não é familiar, né? Quando você vê alguém que você percebe que não é familiar, né? É muito diferente, muitas vezes você sente que pode trazer alguma ameaça, é assim que as pessoas se sentem, né? E aí vai gerar a xenofobia, né? Precisamos combater a xenofobia também. Fala-se muito em xenofobia, principalmente quando você vê, né, os refugiados, né? São aquelas pessoas que saem do seu país, não mais para trabalho, alguma coisa, mas elas saem fugindo de alguma coisa, ou de alguma guerra, ou de algum regime autoritário, né? Por que falar em imigração em filosofia, né? Aí nós temos um filósofo, né, o Flusser, né, de 1920 a 1921, né? Ele vai dizer, né, a migração é um tema filosófico por excelência, já que fazer filosofia é uma espécie de migração interior, né? É uma mudança constantemente, até de pensamento. Mas, gente, por que falar da migração, né? Por que falar do estrangeiro? Gente, a filosofia trabalha com questionamento, é preciso questionar, né? O que torna alguém
né, estrangeiro, que faz com que a pessoa possa se sentir ameaçada. Então, são as perguntas, né, que vão surgindo em relação ao estrangeiro. Vou colocar aqui para você, se der aqui no cardzinho, uma aula de sociologia, onde nós falamos sobre o outsiders, né? Completa muito bem a nossa aula aí, tá bom? Porque o Flusser, ele colocou lá, né, enraizados e migrantes, né? O enraizado é aquele que está estabelecidos, né? Ele está estabelecido num determinado local. O migrante é o outsider, é aquele que vem de outra região, né? E aí tem um choque. É um choque cultural, né, gente? O choque cultural ele vai acontecer, né? O que a gente não pode é ficar nesse choque cultural e aí então dar caminho para a xenofobia, para preconceitos e discriminação. Quando eu digo choque cultural, eu digo o seguinte: são hábitos diferentes, né? Que serão chocados ali, né? Mas a gente precisa entender que isso é cultural, né? E não tem cultura melhor, não tem cultura pior. O que nós temos são culturas. O que a gente precisa aprender é a respeitar a cultura do outro, tá bom? É, ele vai dizer aqui, né, o filósofo vai trabalhar com a ideia de que o contrário gera um desconforto, né? E ele usa ali um pensamento muito bacana: nenhum ser humano é um legumes, né? Tá? Esse filósofo tcheco, ele vai dizer que nenhum ser humano é um legumes, porque ninguém está enraizado, né? Nós não somos raízes, né? Nós estamos em processo de construção, até usando aí um pensamento do filósofo Jean-Paul Sartre, né? Um existencialista. Nós não estamos prontos, somos inacabados, estamos em processo de construção constante, né? Mas aqui é mais para a gente trabalhar essa questão da xenofobia, né? Dessa aversão ao estrangeiro, né? Olhar o estrangeiro com um olhar impregnado, né? Então, a primeira coisa que vem ali, você fala português, né? Você fala português, você fala, acho que é brasileiro, né? Nem sempre, né? Hoje nós temos pessoas que já entraram no Brasil e têm um português bem fluente, né? Influente mesmo. Mas a língua, né? Ela é muito interessante, porque ela é uma forma da gente identificar rapidinho, né? Quem não é do nosso país e quem é do nosso país, né? Mas sou contra toda forma de humilhação social. E a xenofobia é uma forma de humilhação social, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Se inscreva aqui no nosso canal se você não se inscreveu ainda, tá bom? Se inscreva. Ajude a crescer aqui o canal do professor Regis Oliver.